Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas. O tema hoje é o filo molusca, um filo muito interessante e que possui alguns animais que são mais familiares de vocês. Bem, os moluscos, eles sofreram uma grande radiação adaptativa, tendo ocupado diversos ambientes e desempenhado diversos hábitos de vida. Os moluscos, eles são tradicionalmente divididos em 7 classes. E o que mais chama a atenção nesse grupo mesmo do público leigo é a concha. Então a concha, ela se apresenta nas mais diversas formas nessas diferentes classes de moluscos. Dentre outras características que a gente vai ver aqui ao longo da aula, o que mais chama atenção de fato é esse produto de carbonato de cálcio chamado concha. A concha, ela se apresenta nas mais diversas versões. Então nós temos aqueles grupos mais primitivos em que a concha, na verdade, é bastante reduzida, são espículas de carbonato de cálcio que ficam entremeadas pelo manto. E aí nós temos, por exemplo, os quítons, que são ainda grupos mais basais, que apresentam a concha representada por essas 8 placas no dorso do corpo. Nós temos, por exemplo, o que se popularmente conhece como dentário, que é uma concha única, no caso essa aqui é bem pequenininha, com 2 aberturas, por onde o bicho faz o fluxo d'água. Nós temos as conchas duplas, como os bivalves, que são os mexilhões, as ostras e os berbigões, que o corpo fica incluído dentro dessas 2 estruturas. Nós temos um grupo altamente diverso, o mais diverso dentre os moluscos, que são os gastrópodas, que possuem suas conchas altamente modificadas, espiraladas. Alguns gastrópodes têm uma extrema redução de concha, ou quase a total perda dessa concha, como em muitos gastrópodes terrestres. E nós temos também os cefalópodes, que são os polvos, as lulas, as sépias, que apresentam conchas bastante modificadas, como essa concha de Nautilus, conchas que ficam internas, como essa concha de lula e essa estrutura que é uma concha de sépia, e a completa perda, como no caso dos polvos. Por se tratar de um filo bastante diverso, não só em número de espécies, mas como em formatos corporais, hábitos de vida, a gente separa, conforme vocês veem lá no cronograma, em 2 aulas. Na nossa aula prática de hoje, nós vemos basicamente 3 grupos. Os poliplacófora, que são os quítons, os escafópodas, popularmente conhecidos como os dentários, e os bivalves, que têm uma diversidade bem maior. Então temos aqui um material em álcool 70, em vinha úmida, e uma ampla coleção de conchas, que a gente começa então a detalhar a partir de agora. Bora lá! Bem, então o primeiro grupo que a gente começa a tratar é a classe chamada poliplacófora. Como o próprio nome diz, possui diversas placas, essas placas que ficam dispostas dorsalmente. O nome popular desse grupo é quíton, por ser um nome de um gênero bastante comum. Nós temos quítons de grandes proporções corporais, como esse que vocês estão vendo aqui na mão. Os mais comuns são esses pequeninos que vocês já vão ver em detalhe. Não são animais super abundantes, mas são animais até que comuns em águas rasas e mais quentes. Então, em praias do litoral nordeste, naquele costão rochoso que ainda dá para a gente caminhar com a água rasa, eles ficam quietinhos, aderidos ao substrato consolidado, que são as rochas. Justamente por eles ficarem bem parados, bem grudados, eles passam muitas vezes despercebidos. Durante a noite, eles são mais ativos quando eles começam a caminhar por aquela região para fazer a raspagem, principalmente de algas,
com o uso da rádula. Dentre os animais que a gente vai ver aqui hoje, até incluindo a próxima aula, a continuação de molusca, eles são os grupos mais basais, um dos mais basais dentre esses que a gente está vendo. Isso porque, infelizmente, a gente não tem representantes de aplacófora aqui na nossa coleção. Então agora vamos ver imagens mais detalhadas dos quítons com as suas devidas explicações. Bem, então aqui nós temos o nosso quíton. Aqui a gente consegue reconhecer as placas calcárias dorsais. Então elas são chamadas de placa anterior, ou placa posterior, ou placa anal. Então é cefálica ou anterior e posterior ou anal. E no meio dessas duas tem as 6 placas intermediárias. Toda essa região que vocês estão vendo é chamado de cinturão. Esse cinturão possui escamas, espinhos no animal vivo, como vocês veem nesses orifícios, mas que foram perdidos nesse exemplar aqui. Então, ventralmente, o que chama bastante atenção aqui no animal é esse grande pé formando essa sola rastejadora. A gente reconhece a região cefálica, esse orifício que vocês estão vendo é a boca, e no extremo oposto seria o ânus. Ao redor do pé, nós temos os 2 sulcos, que são a abertura do manto, chamado de sulco palial, por onde a água percorre o corpo do bicho. Se a gente der uma abridinha aqui, a gente vê umas estruturas lá dentro, que são as brânquias. Então, qual que é a circulação de água nesse animal? Ele entra pelas laterais da cabeça, percorre todo o sulco palial. Nesse caminho, ele passa pelo nefridióporo, pelo gonóporo e pelo ânus, levando tudo isso embora, oxigenando as brânquias e levando o que tem que levar embora. Então, esse é o nosso quíton, o poliplacóforo. Bem, então, além dos quítons que a gente viu hoje, a gente vê uma classe rapidamente que são os escafópodas. Eu tenho aqui 2 conchas, de 2 indivíduos de escafópoda, que são tubulares. Vocês vão ver mais em detalhe que eles apresentam uma abertura dos 2 lados, mas a gente já vai ver isso em detalhe. Aqui nós temos a nossa concha de dentário. Ela é bem pequenininha, dá para notar pelo tamanho da minha mão. Então, como eu falei, ele é um tubinho, tem uma abertura aqui na região inferior e outra abertura aqui na região superior. Eu reconheço essas regiões porque a região inferior é sempre mais larga que a superior. Então, por aqui saem o pé, que serve para se enterrar e promover a circulação de água, e os captáculos, que são estruturas de captura de partículas alimentares. A água faz justamente esse caminho. Conforme o pé vai batendo, ela entra pela superfície, pela abertura inferior, sai pela superior, percorrendo toda a cavidade do manto, trazendo alimento e trazendo oxigênio para o animal fazer as trocas respiratórias. Então, esse é o nosso dentário. E o terceiro grupo que a gente vê hoje são os bivalves, que são esses moluscos cujo corpo fica incluído nas 2 conchas, nas 2 válvulas. Eles são bastante diversos, eles têm especializações alimentares bem interessantes. Dentre todos os moluscos, são os únicos que não possuem rádula e adotam a filtração como alternativa alimentar. Eles têm uma grande variedade de tamanhos. Eu estou segurando uma conchinha pequenininha aqui na minha mão, que é bastante comum na praia,
E existem animais bem maiores, como as ostras, que se fixam em fundos consolidados, os mexilhões, que se fixam através de uma estrutura bastante diferente, e outros bivalves que têm uma grande efetividade em se enterrar. Então, é o grupo que a gente vê mais em detalhe hoje e a gente começa a vê-los agora. Bem, então aqui eu tenho duas conchas justamente para mostrar algumas regiões da concha, né, algumas das camadas que a gente consegue ver muito bem. Bem, a camada mais interna, chamada de nácar, que é a parte mais lamelar, é justamente essa que reflete bastante a luz, que é justamente o que a gente chama de perolado. E é justamente esse nácar que recobre qualquer corpo estranho que pode invadir a região entre a concha e o manto para formar a pérola. Então, a pérola é uma reação a esse corpo estranho. No caso desse exemplar, a gente tem uma pérola em formação que ficou grudadinha aqui na concha. E o aspecto brilhante dela reforça aí essa camada de nácar. A camada oposta das conchas seria, na verdade, a camada orgânica, que é secretado pela bordinha do manto, que é o perióstraco. Então, todo esse padrão com essa coloração meio bege é justamente o perióstraco que promove. Bem, então aqui a gente tem uma diversidade de conchas para a gente ver alguns aspectos morfológicos dessas estruturas e reconhecer algumas adaptações que estão relacionadas com o hábito de vida dos animais. Então, desse lado nós temos conchas do lado direito do animal e aqui nós temos conchas do lado esquerdo do animal. As regiões da concha que a gente consegue reconhecer são essa região apical, chamada de umbo. Isso está presente em todas as conchas. Aqui o umbo, que seria a região por onde o animal começa a crescer. Então, é daqui nesse sentido. A região do umbo é a região dorsal do animal. Então, eu estou segurando a concha direita, essa é a região dorsal, essa é a região ventral, então nós temos a parte anterior e a parte posterior. Se eu pegar a concha oposta, ela se encaixa dessa forma, então nós temos dorso, ventre, anterior e posterior. Da mesma forma com as outras conchas. Concha direita, dorso, ventre, anterior e posterior. Concha esquerda, que fecha, dorso, ventre, anterior e posterior. Existe ainda essa outra concha em que nós temos dorso, ventre, anterior, posterior e a concha que fecha por cima. Outra estrutura importante da concha dos bivalves a gente consegue enxergar nesses dois indivíduos aqui. Então, aqui na região do umbo nós temos um ligamento proteico. Esse ligamento proteico é importantíssimo para manter as válvulas abertas, uma vez que o animal fecha as válvulas por ação muscular e abre simplesmente relaxando essa musculatura adutora da concha e o ligamento elástico então faz a abertura. É por isso que quando se cozinha vongole, que é um tipo de bivalve, mexilhão, esses animais
depois de cozidos, eles perdem a ação muscular e as conchas se abrem. Para que essa articulação seja mais efetiva, a gente tem uma região chamada de charneira, que é justamente por onde as duas conchas se articulam. A gente tem essa charneira que é bem visível, bem notável, né, pelo comprimento, e nós temos algumas charneiras que são só 2 ou 3 dentinhos que fazem toda essa articulação. Mas vocês percebem que, exceto por essa concha, que é triangular, bastante simétrica, essas duas outras conchas, elas são bastante modificadas. Como a gente reconhece o que é direita e o que é esquerda, a gente já vai ver a seguir. Aqui em cima é um indivíduo cavador de fundo mole, de fundo arenoso. Aqui nós temos um mexilhão, que é um animal que se fixa em substrato consolidado. E aqui um outro bivalve, que a gente chama de vida livre, que não se fixa e nem se enterra em nenhum tipo de substrato. Bem, pegando o nosso cavador de fundo mole, que é um animal que se enterra, ele é considerado um animal isomiário. Isomiário refere-se à condição de que o músculo adutor da concha posterior e o anterior, vocês conseguem ver a cicatriz aqui, eles têm o tamanho bastante equivalente. Um deles não é bem muito maior que o outro. Além disso, o umbo ele fica na região quase que central, ou seja, uma concha bastante simétrica. Aqui, bem onde eu estou passando o dedo, é a linha palial, onde fica encostado justamente o manto. Vocês conseguem perceber que tem uma reentrância, que é justamente a reentrância da linha palial, onde ficam acomodados os sifões. Então, nós temos o sifão inalante vindo por baixo e o sifão exalante saindo por cima. Então, a gente tomando por base essa reentrância, a gente considera essa, então, a região posterior, consequentemente, a região anterior é oposta. Se eu colocar aqui na minha mão direita, eu tenho dorso, ventre, anterior apontando para a ponta dos meus dedos e posterior apontando para o meu punho. E aí eu consigo reconhecer que essa é a valva direita. Se eu pegar a outra valva e fazer a mesma coisa com a mão esquerda, aqui eu tenho um animal, ó. A reentrância, que é esse sulco palial, e as duas valvas. Eu ponho uma contra a outra e aí eu tenho região anterior e região posterior. Então, esse foi o caso dos isomiários. Bem, então aqui aquele exemplar de bivalve isomiário que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui mais um indivíduo, né, uma duplinha aqui de conchas de um animal também que se enterra em fundo não consolidado. Aqui a gente consegue ver com bastante clareza essa reentrância, né, do sulco palial, porque ela foi marcada de lápis. Tá? Então, a gente posicionando essa região para trás, aqui para a base da minha mão, nós temos então as valvas direita e esquerda. Aqui nós temos um representante de anisomiário. Por que anisomiário? Os músculos adutores da concha, vocês já vão ver em mais detalhes, não estão tão claros aqui, dá para ver a cicatriz conforme eu vou fazendo assim com a concha, ó, com a luz. Aqui nós temos a musculatura posterior e a musculatura anterior adutor da concha ela é muito pequenininha. Nesse caso, nós temos outra indicação, que é a localização do umbo, que está levemente deslocado para uma das extremidades da concha. Então, nesse caso, para a região
onde esse umbo está deslocado é a região anterior. Então, dorso, ventre, anterior, posterior. Se colocar na minha mão direita, ele funciona como eu fiz com a outra concha. Eu posso pegar aqui na mão esquerda e fechar a concha. Anterior ao umbo, ó, anterior, posterior, dorsal e ventral. No caso dos animais que têm redução do músculo adutor da concha, é sempre o músculo anterior que vai reduzir, nesse caso aqui é bastante reduzido, e é assim que a gente nota a simetria da concha. A gente consegue ver a linha palial, mas não tem a reentrância porque esse animal não se enterra. Ele não faz uso dos sifões como faz um animal que se enterra. Aqui nós temos um animal semelhante às vieiras, né? Que são animais livres, eles não se fixam no substrato, e aí as conchas são bem diferentes. Esse animal é bem diferente. A concha direita é côncava e a concha esquerda é plana. Nesse caso, nós vemos a cicatriz do músculo. Ó. A gente consegue ver a cicatriz do músculo aqui na concha côncava e aqui na concha plana. Esses músculos são os únicos músculos adutores da concha e são sempre os posteriores. Por essa razão, esses animais são chamados de monomiários. Monomiários, apenas uma musculatura adutora da concha. Aqui nós temos outros dois representantes de monomiários. Então, isso aqui é a ostra, que quem gosta de comer ostra conhece muito bem. Então, aqui são as duas valvas, né? Aqui na minha mão direita, a valva direita, e aqui na minha mão esquerda, a valva esquerda. Dá para notar muito bem a cicatriz da musculatura. E aí nós temos esse outro exemplar, um pouquinho menor, que a gente consegue reconhecer com uma certa dificuldade, conforme a gente vai inclinando, a luz bate, a gente consegue reconhecer a musculatura adutora da concha, a única musculatura adutora da concha. Aqui nós temos um exemplar de perna-perna, que é um mexilhão que se fixa em substrato consolidado através de uma estrutura bastante particular chamada de biço. E esses animais estão lá no manual de aula práticas. Então aqui nós temos um indivíduo inteiro com as duas valvas, aqui com uma ou as duas valvas retiradas e aqui com as brânquias completamente dissecadas para mostrar a estrutura interna. Então, primeiramente, a gente reconhece aqui nesse animal o umbo, região anterior, região posterior, dorso e ventre. Pelo fato do umbo desse animal estar bastante deslocado aqui para frente, que ele tem essa aparência bastante assimétrica. Então, aqui nós vemos as linhas concêntricas de crescimento e o biço. O biço são esses filamentos. Tem a estrutura de um arame bem fininho, ou de uma piaçava. Parece uns cabelinhos, que é uma glândula que produz essa estrutura para o animal se fixar. Ainda nesse animal inteiro, em que a concha está entreaberta, a gente consegue enxergar lá dentro, que é toda a cavidade do manto, e aqui tem uma membraninha que é bastante importante. Aqui eu estou vendo a região posterior do bicho. Então, nesse grande orifício que pega tudo aqui embaixo, é por onde a corrente inalante entra, passa pelas brânquias e sai por esse orifício que representa a corrente exalante. No caso desse animal, que não se enterra, ele não tem sifões, então toda essa região
representa a abertura inalante, e aqui a abertura exalante. Bem, aqui a gente tem indivíduo que uma das válvulas foi retirada. Então, aqui desse lado continua com a concha. Então, a concha do lado direito foi retirado. A gente consegue reconhecer o bicho, que são os cabelinhos aqui, essa estrutura por onde o bicho se fixa. Essa estrutura mais escura, que é bastante rígida, é o músculo adutor da concha, e esses outros dois músculos são musculaturas associadas ao pé ou ao biço. Então, quando foi retirada a concha, expôs a parte interna do manto, né, que fica grudadinha na concha, e essa estrutura, uma aparência um tanto esponjosa, mais densa, são folículos gonadais do animal. Se eu expor essa região, lá dentro, o que a gente está vendo aqui, são as brânquias. Então, lá dentro, ó, se a gente abre, é tudo ocupado por brânquia. Então, toda a corrente inalante que entra, ela passa pela brânquia, obrigatoriamente, e sai pela corrente exalante. O que fica retido nas brânquias? O alimento em suspensão, que aí vai ser transportado até a boca, e as trocas gasosas, que são realizadas também nessa corrente d'água. Aqui a gente tem o indivíduo completamente sem concha, e aí a gente consegue ver com um pouquinho mais de clareza essa parte interna. Então, toda essa parte que eu estou passando a mão aqui são justamente as brânquias. Aqui nós temos as brânquias completamente retiradas, e aí a gente consegue reconhecer o pé, que é essa estrutura mais comprida. Num animal escavador seria bem desenvolvido, porque é justamente o pé que faz esse processo de escavação, e o biço que foi retirado, ele fica inserido aqui nesse orifíciozinho. Aqui a gente vê o caminho do tubo digestivo, então aqui na frente se abre a boca e ele se desenvolve e se abre aqui atrás no ânus, junto com a corrente exalante. Então a corrente, ela percorre o corpo do bicho de um modo que ela entra, quando ela passa pelas brânquias, ela traz alimento e oxigênio, quando ela faz o caminho para fora, ela leva as fezes embora. Alguns desses alimentos que não são retidos pelas brânquias, eles acabam saindo pela corrente exalante e recebem o nome de pseudofezes, justamente por não ter passado pelo tubo digestivo. Então aqui nós temos a válvula esquerda preservada. Bem, então aqui nós viemos para a lupa para mostrar alguns detalhes interessantes das brânquias e da bordinha do manto que dá para ver nos bivalves. Então aqui a gente tem as brânquias sob a lupa e o que é interessante notar é esse aspecto de peneira que ela tem, né? Então, através do batimento ciliar que reveste toda essa superfície, a gente não consegue ver os cílios, obviamente, a água flui, atravessa as brânquias e tudo que é material acaba sendo retido. A gente consegue ver cada um dos filamentos, né, que dá para ver esse aspecto todo riscado, e essas porções brancas mais escuras aqui transversais são os filamentos interbranquiais, que mantêm toda essa estrutura unida. Se a gente passar com uma pinça, enfim, romper essas interligações, as brânquias ficam todas frouxas, que nem está aqui nessa imagem. E na pontinha das brânquias, que fica voltado para a cavidade do manto, né, para a porção ventral do animal, a gente vê os sulcos alimentares, que é um sulco, né, uma reentrância aqui na pontinha das brânquias, que vai transportar
o material que foi capturado pelas brânquias até a boca. Então, ele é capturado aqui nessa região, o batimento ciliar leva tudo isso lá para baixo, aqui a gente está vendo de ponta cabeça, né? E no sulco alimentar, ele vai ser transportado também através de batimento ciliar até a região da boca. Então, os palpos ao redor da boca que vão fazer todo esse trabalho. Um outro detalhe, a gente está vendo aqui a bordinha do manto. Então, aqui uma cena pausada do vídeo que eu acabei de mostrar e essa região eu coloquei sob a lupa. Então, a gente consegue ver que aqui é a borda do manto, essa parte mais carnosa, e a gente consegue reconhecer 3 camadas. A mais externa, que fica em contato com a concha, a média e a externa, que é toda preguiada. Essa camada externa, que fica em contato com a concha, justamente é a camada que secreta a concha. A bordinha dessa camada é o que produz o perióstraco, que vai dar essa coloração amarronzada à concha. A camada intermediária, que é essa aqui, também lisa, dá para a gente notar a margem dela aqui, ó, ela tem a função sensorial. E a borda mais interna, que é toda preguiada, tem a função muscular e é justamente isso que faz toda a movimentação nessa região do corpo. Bem, então depois de ver o detalhe das brânquias e da borda do manto, a gente tem aqui os representantes de isomiários, que são os bivalves que se enterram. Então aqui à esquerda as valvas e à direita o animal dissecado. Como que eu sei que é um animal isomiário? Vocês conseguem ver muito bem as cicatrizes dos músculos adutores da concha e a linha palial e também o seio palial, essa reentrância que justamente indica o posicionamento da musculatura dos sifões. Aqui a gente também consegue reconhecer os sifões típicos de um animal que se enterra, esse mais na região ventral, o sifão inalante, e esse superior, o sifão exalante. Aí dá para notar com bastante clareza. Então, a água ela entra pelo sifão inalante, passa pelas brânquias e sai do corpo do bicho pelo sifão exalante, que é esse que eu estou mexendo aí. Aqui a gente vê o animal dissecado, então a gente consegue reconhecer também a região do corpo, o sifãozinho inalante aqui do lado e a região dorsal, região ventral. Além aqui dos sifões, a gente consegue reconhecer essas estruturas mais escuras, que são as 2 musculaturas adutoras da concha, que são de tamanhos semelhantes. Se a gente olhar aqui ventralmente e expuser essa região, né, rebater as brânquias, a gente vê uma estrutura lá dentro, que parece um lobo, que é justamente o pé. No caso dos animais cavadores, esse pé é bastante desenvolvido, bastante musculoso e faz todo aquele processo de escavação como a gente viu. Se comparar com perna a perna, né, o anisomiário que a gente viu agora há pouco, esse pé bem desenvolvido. Aqui no outro exemplar, a gente consegue ver com bastante facilidade o pé que faz todo esse processo, né? Distende por pressão hidrostática e é recolhido por ação muscular, tornando a escavação bastante eficiente. Bem, então vamos ver algumas curiosidades do mundo dos bivalves, como alguns exemplares bastante modificados. Esse aqui é um exemplar de bivalve, é chamado popularmente de navalha, pelo formato geral do corpo. Então, o que nós temos aqui? As 2 valvas e a articulação aqui em cima que a gente consegue ver pelo ligamento proteico. Essa estrutura que vocês estão vendo para fora é o pé do animal. Ele é bastante musculoso justamente porque ele faz todo o processo de escavação. Então, o animal ele se enterra nesse sentido, o pé faz toda essa ação muscular e essa outra extremidade é justamente onde ficam os sifões. Então, o animal fica com o corpo enterrado,
com essa região mais superficial, fazendo a circulação de água. Acho que dá para ver muito bem os dois sifões. Qual que é o inalante e qual que é o exalante? É bastante fácil saber. Se a charneira, né, o umbo, né, essa região de articulação, está deslocado aqui para frente, então nós temos região anterior, região posterior, dorso, ventre. Então nós temos esse orifício maior, seria o canal inalante, o sifão inalante, melhor dizendo, e esse menorzinho, o exalante. Aqui nós temos outro bivalve interessante, que são os teredos, também conhecidos como cupins do mar. E eles têm esse corpo vermiforme. Na região anterior ficam as duas valvas, que são bem diminutas, bem curtinhas, e esse corpo vermiforme se alonga até a localização dos dois sifões na outra extremidade. Nas valvas, que contêm uns dentinhos, né, umas estruturas raspadoras, os animais eles perfuram madeira e podem causar sérios prejuízos. Aqui a gente está vendo o que sobrou da madeira com as conchinhas, que é essa parte anterior dos teredos fincados. Em algumas regiões do Brasil, como na ilha de Marajó, por exemplo, esses animais são consumidos mesmo crus. E para finalizar nossas curiosidades dos bivalves, a gente tem esse exemplar aqui, que a gente consegue reconhecer muito bem. Região anterior com belo ligamento elástico, proteico. A região dorsal anterior, a região ventral anterior, por onde sai o pé, bastante musculoso. Na região posterior, a gente vê essa grande porção carnosa que porta justamente os dois sifões, sifão inalante e sifão exalante. Então, esse apresenta todas as características de um bivalve que se enterra, né? O pé bastante musculoso e os dois sifões bem desenvolvidos. Bem, então, como eu comentei no início da aula, essa aula é parte da diversidade de moluscos. Na aula prática que vem, a gente tem um grupo monofilético reservado, formado pelos gastrópodas e cefalópodas. Eles são altamente modificados e a gente vê então a partir da aula que vem. Então, até a próxima aula.